E bora lá, fiel, para as últimas notícias do Coringão. O Vessone trouxe aí toda a informação dos bastidores do Corinthians e do que antecede ali, né? Corinthians que vai enfrentar o time do Vasco nesse final de semana e também o time do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada na próxima quarta-feira. Um jogo aí importante para o Coringão, que infelizmente vamos ter aí muitos desfalques. Tem informação de ingresso também para torcedor que quer estar presente lá nesse jogo. Então fica comigo até o final do vídeo aí para você ficar por dentro das últimas notícias do Corinthians. Mas antes, já se inscreve aí no canal, se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e o seu comentário também, o seu palpite para o jogo deste sábado e também o de quarta-feira. E agora vamos falar de Corinthians. Já tem data a eleição do Corinthians, o Vessai? Quais são as novidades do Timão? Pois é, segunda-feira à noite, 300 conselheiros escolhem o novo presidente do Corinthians. Se não surgir ninguém até amanhã, né, porque encerra a inscrição amanhã. Osmar Stabile, que é atual interino, André Castro, um conselheiro, e o Antônio Roque Cittadini. Os outros dois serão os seus concorrentes nessa eleição. 3 candidatos, 300 votos. Segunda-feira, então, tem essa possibilidade ou de mudança do presidente ou a confirmação do Osmar Stabile, lembrando que é para o mandato tampão até o final de 26. E aí sim, no final de 26, uma disputa normal, eleição dos sócios, para mais 3 anos. Quem ganhar agora, sim, certo, posteriormente poderá optar por lutar de novo no final do ano, no final de 26, então teria 4 anos e meio de mandato. É exatamente o que aconteceu com o André Sanches, quando o Dualib renuncia ao cargo, ele fecha o 2007, 4 meses, o Corinthians acaba caindo, o Corinthians se recupera em 2008, volta na Série B, tem eleição no final do ano, o Andrés ganha de novo e fica 2009, 10 e 11. Campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, campeão brasileiro, enfim, aí o Andrés pega 4 anos e 4 meses, vai ser a mesma situação, essa pessoa poderá lutar depois. Seja qual for o presidente a partir de segunda-feira, ele tem a primeira semana duríssima, que é o Atlético Paranaense 2 dias depois, na Arena da Baixada, o jogo de ida. Aliás, o Atlético acaba de divulgar aí como o corintiano vai poder comprar ingresso. O Corinthians conseguiu um acordo com o Atlético, 4 mil ingressos à disposição da torcida do Corinthians, que é muito grande no Paraná, de maneira geral, sobretudo no norte do Paraná. Então, o torcedor vai comprar pelo ingresso no site do Atlético Paranaense, R$200 o ingresso. É aquela coisa cara, mas está acontecendo isso com todos os visitantes. Os clubes estão esfolando demais as torcidas visitantes, R$100 a meia. E depois tem o derby. Então, seja qual for o presidente na segunda-feira, ele tem uma semaninha aí, nada das mais tranquilas. O problema é que o extracampo segue sendo muito difícil por conta do transfer ban. O Santos Laguna não está aceitando os acordos que o Corinthians está tentando. Primeiro ofereceu 50%, depois ofereceu 70% à vista. E, por enquanto, o Santos Laguna está na dele, que é os 35 milhões à vista. E o presidente do Tadieres, que também já tem uma demanda na FIFA, vai ganhar, tem aí cerca de 27 milhões para receber da venda do Rodrigo Garro, já deixando claro hoje também, numa entrevista para o UOL, já deixando claro que não vai ter muito acordo, não. Saiu na FIFA, ganhou o transfer ban e ele vai querer o dele também. Então o Corinthians que já se programe para poder pagar o Tadieres à vista também 25 milhões. Lembrando que para o final de semana 4 jogadores estão fora, os 4 com lesão, 3 cirurgia. E para o Atlético Paranaense tem um 5º, que é o Ranieri, que está suspenso pelo 3º amarelo. Então o Corinthians abre a Copa do Brasil com metade dos seus jogadores titulares de linha fora, 5 dos 10 contra o Atlético. Contra o Vasco, 4 de 10 são os 4 que estão lesionados. Então toda vez que o resumo a próxima notícia, a pior notícia do Corinthians é sempre a próxima, é mais ou menos o resumo. Esse é o resumo. Por isso que quando alguém fala em agenda positiva, é risível e eu dou muita risada. Calma aí, Brunão. Com todo mundo aqui. Que use Vem a flanela o termo desgastada. agenda positiva. Ela tá suja. Nós vamos trocar Para quem usa isso sempre, eu dou risada quando eu escuto lá, então, esse agenda positiva. Vamos lá, então. Agora, Massa, tem outra notícia ruim pro Corinthians. Esse resultado aí do Juventude é ruim. Nossa Senhora! Vou pegar. Pode, né? Vai lá. Ei, Massa. Vai.
Juventude ter vencido também é ruim pro Corinthians, né, na briga lá embaixo. É ruim pro Corinthians e torna ainda mais o jogo Vasco. Volta pra briga, né? Exato. E torna ainda mais complicado o jogo Corinthians e Vasco. Exato, sim. Porque Porque os dois. O Vasco Pros passa dois, a ter né? de novo a real ameaça do Z4. Exato. Se ele vence o Corinthians, ele troca de lugar com o Corinthians. Sim. Entendeu? Ele põe o Corinthians mais para baixo. Olha, de fato a situação é muito difícil. Candidatos Osmar Stabile e Cittadini, é isso, Vessa? Isso, e André Castro, mais um conselheiro lá. Esse André Castro... André Castro é aquele que falou que ia trazer 1 bilhão. Ele tem uma coletiva hoje às 18 horas e ele diz que vai anunciar quem é o parceiro, quais são as empresas, o conglomerado ali de empresas e tudo mais, e que às 18 horas, numa coletiva, ele vai anunciar, vai dar os nomes e tudo mais. Seria um aporte que até $1 bilhão, não é de real, é de dólares, desse conglomerado de empresas e tudo mais, que estampariam marcas na camisa do Corinthians, adquiriam name rights, inclusive pagando a multa da Neoquímica para sair do name rights. Enfim, vamos aguardar maiores esclarecimentos a partir das 18 horas. Esse Castro não é aquele que quis ser candidato uma vez e falou que eu tinha uma grana? É esse mesmo cara? É outro cara? Não, esse nunca quis ser presidente. Tá chegando agora aí. Mudou. Quem é ele, Vessa? Ele sabe quem trabalha numa... opera no mercado. Opera no mercado e a empresa financeiro. dele é ligada à XP, mas ele não é da XP. E a gente também vai descobrir um pouco à tarde, mas seria isso, a empresa dele opera no mercado financeiro e tudo mais, e ele diz que tem esse aporte aí, ele falou, eu passei esse aporte já por um compliance, essa possibilidade dessas empresas. Ele mesmo fez um compliance das empresas. $1 bilhão em vezes 6. Pouco. Quase. Dá o quê? 6 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais, seria beleza. Um aporte e tal. Isso, mas é um aporte... Vamos pensar aqui. Eu vou pôr $5 bilhões no Corinthians em quanto tempo? De reais. De reais. Em quanto tempo? Então, tudo isso... Não tá explicado. Isso, beleza. A gente não tem tanto. Então vamos ver que ele deposite amanhã os 5 bilhões de reais na conta do Corinthians. Como ele vai reaver esse dinheiro? Não se sabe. É uma Então, seria um conglomerado de empresas. Pensar. Uma que uma empresa que seria rival do iFood, a outra que seria rival da Uber, enfim, não está muito... Não, beleza. É isso que saberemos à tarde. Vamos imaginar que tenha isso tudo. Vamos só pensar junto. Tomara que seja sério, porque essa pode ser uma saída, tá? Peço calma, cautela, porque, né? Quem põe, quer de volta. Muito bem, para o jogo de quarta-feira, o Corinthians não vai contar com Ranieri, que está suspenso, não vai contar com Carrijo, que está machucado, não vai contar com Memphis, que também está machucado, não vai contar com Martínez, que também está machucado, e também não vai contar com Yuri Alberto, que está se recuperando de uma cirurgia que ele fez aí de uma hérnia inguinal. Corinthians completamente aí, praticamente metade do time desfalcando o time do Corinthians. Dorival vai ter trabalho para escalar aí, né, o time, e vai ser um jogo difícil, porque mesmo que o Atlético Paranaense seja um time aí que está jogando a segunda divisão no Campeonato Brasileiro, é um time que eliminou os Tricas, né? E um time que vem aí, não é à toa que chegaram aí nas quartas de final na Copa do Brasil. Mas a gente confia. O importante é fazer um bom resultado lá no Paraná e, obviamente, decidir aqui na nossa casa. Bom, é isso. Deixa o seu palpite aí nos comentários. O que você acha desse jogo? Quem que você acha que deve ser a escalação para esse jogo? Mas o próximo desafio do Corinthians é domingo agora contra o time do Vasco lá no São Januário, que também não é um jogo fácil. Por mais que o Vasco perdeu aí para o time do Juventude, que também tá ali, né, melhorando, depois que chegou ali o técnico, trocou o técnico, o time do Juventude vem melhorando bastante, mas o time do Vasco a gente sabe que deu uma goleada, ele deu uma sacolada no Sardinhas, maltratou com força, fez até o Neymar chorar, então a gente sabe que também vai ser um jogo difícil, a torcida com certeza dos caras vai fazer presença lá, contra o Corinthians, eles enchem o estádio mesmo, porque eles odeiam a gente, então vai ser um jogo difícil.
E o Corinthians não pode mais perder pontos no Brasileirão. A situação do Corinthians está complicada no Brasileirão e não pode mais perder pontos. Perdeu muitos pontos em casa e está perdendo pontos fora também. Então, um empatezinho ali contra o time do Vasco tá de bom tamanho, mas se ganhar, obviamente, vai ser muito melhor para recuperar aí os pontos perdidos em casa, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Deixa o seu palpite aí, deixa o seu comentário, deixa também o seu like para dar aquela moral e se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, e não se esqueça de ativar o sino, assim toda vez que a gente sobe aqui um conteúdo, você é um dos primeiros em receber aí no seu celular. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!